Vamos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Aqueles que podem, abram a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo de número 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, 25, 26, 27. Amém? Quem já encontrou, diga assim, amém. A palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Mas ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, mas ela desabou, e foi grande a sua ruína. 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como um escriba. Amém? Pode se assentar, se você pode, glorifica ao Senhor. Porque a palavra de Deus está aqui para nos ensinar. A palavra de Deus está aqui para nos curar. A palavra de Deus está aqui para nos transformar, para nos avivar, para nos abençoar. Então você precisa amar essa palavra. Nessa noite, os irmãos que não sabem, talvez porque em cima do versículo não está escrito a parábola dos dois fundamentos, talvez você não saiba, mas essa aqui é mais uma parábola que Jesus contou. A parábola da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. E nessa madrugada, eu estava meditando neste texto. E eu fiz uma pergunta para o texto: o que é essa casa? O que pode ser essa casa? E a resposta é a seguinte: essa casa que foi construída pode ser a tua família. Essa casa que foi edificada pode ser você em particular. Essa casa que foi edificada pode ser um projeto que Deus colocou no seu coração. Essa casa, ela pode ser um sonho. Essa casa, ela pode ser o seu ministério, sua vida, sua empresa. Essa casa é tudo aquilo que você ama, é tudo aquilo que você sonha. Porque quando se fala de casa, presta atenção, irmão, entenda o texto. Quando se fala de casa, se fala de uma realização. Quando se fala de casa, se fala de um lugar esperado. Não é assim? Quem vai casar sabe: eu não vejo a hora de ter uma casa. Eu não vejo a hora de mobiliar a minha casa. Eu não vejo a hora de construir. É um sonho. É algo que você faz não no intuito de desfazer, mas no intuito de que ela permaneça por muito tempo. E que ela venha te abençoar, te guardar, te abrigar por muitos anos. Então, quando Jesus está falando de casa, Ele está falando de algo que nós amamos. Ele não está falando de algo que não tem importância. Repita comigo, diga assim: quando Jesus... Não, faz mais forte, diga assim: quando Jesus está falando de casa, Ele está falando de algo importante. Talvez não seja para você, mas você precisa entender que o teu casamento é importante, que a tua família é importante.
Você precisa entender que você é importante. Você precisa entender que o teu ministério é importante. Você precisa entender que os teus projetos, a tua empresa, aquilo que Deus confiou a você, os teus filhos, tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que Deus te deu, todos os sonhos que Deus colocou no teu coração, você precisa entender, você deve amar este sonho. Pergunte assim, por quê? Não, pergunte melhor, diga, por quê? Porque senão não vamos cuidar como devemos cuidar daquilo que Deus nos deu. O Kim falou aqui que nós não devemos ofertar, porque o temer a Deus não é ter medo. Eu oferto porque eu tenho medo, não. Eu oferto porque eu amo. O temer ali é eu amo, eu obedeço. Foi falado isso aqui nessa noite, sim ou não? E nós precisamos amar aquilo que Deus entregou para nós. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você precisa amar a tua família. Não, faz melhor, diga, você precisa amar a tua família. Fala se você precisa amar os teus projetos. Diga se você precisa amar o teu ministério. Diga para ele, você precisa amar o teu irmão. Você precisa amar tudo que Deus confiou a você. E principalmente você precisa amar a si mesmo. E também amar a Deus sobre todas as coisas. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando nós amamos, quer ver, ó, é algo lógico. Quem aqui quer perder aquilo que ama, levanta a mão. Oxi. Vou perguntar de novo. Quem aqui quer perder aquilo que ama, levanta a mão. Ninguém, né? Quando a gente não quer perder, a gente faz o quê? A gente cuida. A gente luta. A gente trabalha a favor daquilo. Quando a gente ama, a gente defende. A gente não abre mão. Você já pensou que a tua esposa pode estar chateada com você porque você não defende mais? Porque você não se importa mais? Você já pensou que o seu filho pode estar magoado com você porque ele não vê mais você dando uma importância e um lugar para ele que você deveria dar? Você já parou para pensar que Deus, ele pode estar olhando para você e você não tem deixado o espaço de Deus? Você não tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você não tem meditado na palavra? Você não tem orado? Você não tem entregado aquilo que você tem de melhor para Ele? Porque quando a gente ama, a gente não quer perder. Quando a gente ama, a gente cuida. Quando a gente ama, a gente entrega a própria vida. Quando a gente ama, a gente soa. Você lembra na época que você namorava essa mulher que está do teu lado? Misericórdia. Irmãos, quando eu comecei a namorar, eu não tinha carro. E minha esposa morava lá no Cabo Sul, no Recreio São Jorge. E era o 2 ainda, que tem um e tem o 2. Eu entrava ali na Praça 8 dentro de uma van lotada para ir para a casa dela. E feliz, irmão, e dando glória. E hoje, às vezes, você entra com o carro, liga o ar-condicionado e reclama. O que aconteceu, hein? A gente precisa cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E como que a gente vai cuidar? Diga como. É aonde nós vamos plantar aquilo que Deus nos deu. Eu vou repetir. Aonde nós vamos edificar, aonde nós vamos colocar os fundamentos daquilo que Deus entregou a nós. Quem está me ouvindo, diga amém. Às vezes você acha que é uma palavra simples, mas é o que falta para mudar a tua vida. É o que falta para mudar o relacionamento que você tem com seu filho. É o que falta para mudar o teu casamento. É o que falta para mudar o teu ministério. Falta você se importar mais com quem está do seu lado. Falta você amar de verdade aquele projeto e aquela pessoa que Deus colocou na tua vida. Os presentes que Deus nos dá, nós temos que amar. Nós temos que cuidar. Nós temos que zelar. Vocês estão aí? Diga amém. E como que eu faço isso? Pergunte como? Jesus, ele começa dizendo assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, é como uma casa que foi edificada sobre a rocha. Diga assim, não basta ouvir a palavra, você tem que praticar a palavra de Deus. Deixa eu te falar algo que talvez te espante. Não basta você querer vir ao culto,
Não basta você gostar do culto de quarta-feira. Ai, como eu gosto do culto da minha igreja. Como que eu gosto do culto de domingo. Não basta. Você não pode só ouvir, você não pode só gostar. Você tem que praticar o que você está aprendendo. Você tem que obedecer aquilo que Deus manda você fazer. Não sou eu, é a palavra. Você precisa ouvir e obedecer e praticar a palavra de Deus. Mas só que nós não temos dado importância à palavra. Nós damos importância a tantas coisas, mas o que vai salvar a nossa vida é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Vocês estão aí? E quando você ouve a palavra, mas não só ouve e pratica, Jesus vai dizer: você edificou a tua casa sobre a rocha. Pergunta assim: o que é essa rocha? Essa rocha é a palavra de Deus. Diga: o que é a palavra de Deus? João 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus disse: eu sou a palavra. Quem é a rocha? A rocha no texto não é algo inanimado, não é algo que não tem vida. A rocha no texto é Cristo. Paulo descobriu isso, diga como? 1 Coríntios capítulo 10, Paulo escreve assim: e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e depois participaram de um manjar espiritual no deserto, porque bebiam de uma bebida espiritual, porque bebiam da rocha, e a rocha era Cristo. Sabe o que está faltando para você? Parar de se frustrar, parar de se decepcionar. Está faltando você começar a edificar a tua casa em Jesus. Edifica teu ministério em Jesus, edifica a tua vida em Jesus, edifica a tua família em Jesus, edifica os teus filhos em Jesus, edifica a tua empresa em Jesus, edifica o teu amor, tudo que você tem, tudo aquilo que você ama, edifica em Jesus, planta isso em Jesus. A gente tem uma mania besta, parece que você perde a inteligência. Diga o quê? Eu acho que Jesus é só na hora do culto, é só nos momentos espirituais. Eu trato Jesus como um celular que eu vou para o culto agora vem Jesus. Vou embora, cheguei em casa, agora eu vou trabalhar, o senhor fica aqui me esperando que mais tarde nós vamos para o culto, que eu vou para o emprego. Você vai falar de Jesus no meio, na escola, você vai falar de Jesus no emprego, alguém fala que não é lugar disso, irmão. Todo lugar é lugar de plantar Jesus. Você quer ter sucesso? Coloca Jesus em tudo na tua vida. Jesus precisa assumir o primeiro lugar da tua vida. E quando Jesus não está em primeiro lugar na nossa vida, nós sofremos. Diga assim: prova. Quem aqui já ouviu a passagem de João capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia? Quem já ouviu, diga amém. A Bíblia vai dizer assim no capítulo 2 de João, diz assim, que Jesus pegou os seus discípulos e foi para um casamento em Caná da Galileia, para uma festa de bodas. Diga amém, você está entendendo? A Bíblia diz, escute, a Bíblia diz que Maria estava lá na frente e o vinho acabou. Diga amém. Ela foi lá atrás e falou assim: filho, o vinho acabou. Jesus olha para ela e fala: o que tenho eu contigo, mulher? Alguém interpreta esse texto de maneira errada. Diga por quê? Porque quando Jesus diz: o que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha vez, tem gente pregando e dizendo: porque não era a hora de Jesus fazer milagre. Quem já ouviu isso, diga amém. Mas para você entender o que Jesus estava dizendo, você quer aprender ou não? As bodas eram separadas em 3 partes. Diga quais? Primeira parte, ficavam os noivos e os familiares. Segunda parte, ficavam os convidados mais chegados. Terceira parte, ficava aqueles que foram convidados pelos convidados e que na hora que não chegou o dia da festa, tinha que ir para a festa, mas tinha uma visita na tua casa. Aí você falou: vamos para a festa. Ele ficava na terceira classe. Vamos lá, na primeira classe ficavam quem? Quem? Os noivos, os familiares. Na segunda, os convidados. Na terceira, naquela época podia convidar? Podia, irmão, tinha a terceira classe. Diga amém, você está entendendo? Aí o vinho, presta atenção, o vinho era servido da primeira classe até a última, mas o vinho acabou na primeira.
Quando o vinho acaba na primeira, porque a Bíblia diz que Maria era convidada. Se Maria é convidada, Jesus é convidado também. Mas o que Jesus está fazendo aqui atrás? Diga o quê? Jesus andava com 12 doidos, irmão. Para todo lugar que ele ia, ele andava com 12 caras. Então Jesus pegou e disse assim, ó, tem um casamento para ir. Mas mestre, nós não fomos convidados. Vocês ficam na terceira classe. E o senhor? Fico lá contigo. Jesus ficou na terceira, escute, Jesus ficou na terceira classe com os discípulos. Maria, que era convidada, foi para frente, mas não levou Jesus. Os noivos sabiam que Jesus estava ali. Eles eram amigos de Maria, mas só que não chamaram Jesus para frente. Então o vinho acaba na primeira classe. Maria se levanta e fala, calma que eu vou resolver. Chega na terceira classe e fala, Jesus, o vinho acabou. Jesus olha e fala, o que tenho eu com isso? Porque ainda não chegou na minha hora ou na minha vez. Ou seja, nem o vinho foi servido aqui ainda, nada chegou aqui, você já quer que eu faça alguma coisa? Não era por causa do milagre, é por causa do posicionar aonde temos colocado Jesus. Olha como tudo muda, fala comigo, diga assim, olha, diga forte, diga olha, como tudo muda. Quando nós tiramos Jesus do terceiro lugar e levamos ele lá para frente, o vinho volta a aparecer. Encha 6 talhas de água, cada talha cabia de 2 a 3 metretas, 2 ou 3 cântaros, encheu de água. Irmão, quem está me ouvindo, diga amém. Para transformar água em vinho, é uma reação química que eu preciso quebrar as moléculas de H2O para transformar em vinho. E eu preciso de um reator atômico com o poder de milhões de estrelas para fazer isso. Ou seja, é impossível ao homem. Mas Jesus fez só com a palavra. Eu acho que você não ouviu. Jesus fez só com a sua palavra. E agora Jesus não está mais no terceiro lugar, ele está no Olha para quem está do seu lado e fala, eu vou profetizar algo na tua vida agora. Se você estiver sozinho, pega o dedo e faz assim, ó, eu vou profetizar algo na tua vida agora. Fala assim, a partir de hoje você não vai deixar Jesus para trás. Você não vai colocar Jesus em segundo plano. Jesus é o primordial na tua vida. E eu profetizo, se Jesus estiver na frente, não vai te faltar vinho, não vai te faltar amor, não vai te faltar provisão, não vai te faltar alimento, não vai te faltar nada. Será que você está me ouvindo? Jesus te trouxe aqui, não desvia a tua atenção, porque Ele quer falar com você, Ele quer salvar a tua família, Ele quer salvar seu relacionamento com o teu filho, Ele quer salvar você, o teu ministério. Você está aqui não é em vão, você precisa posicionar Jesus na tua vida, no lugar certo. Ele é a rocha. Diga bem alto, diga, Ele é a rocha. Diga assim, Ele é o principal. Diga, Ele é o primeiro. Será que você consegue entender isso? Sabe por que tem família que o vinho está acabando? O que simboliza o vinho na Bíblia? Amor, alegria. Sabe por que tem família que o vinho está acabando? Porque Jesus não tem sido prioridade dentro da tua casa. E aí? Ai, estou desanimado. Vai continuar desanimado. Um culto, não passa agora não, deixa aí, pode deixar aí, depois a gente deixa tudo aí fora. Porque senão os irmãos vão olhar e deixa para descarregar depois. Diga assim para quem está do seu lado, coloca Jesus em primeiro lugar. Irmão, estou falando aqui algo sério. A minha preocupação aqui, diga o que é saber se a tua família está bem. Irmão, a minha preocupação é saber se o teu relacionamento com os teus filhos está bem. Irmão, eu sei que você acostumou com um pastor que chega e dirige culto, mas eu não quero dirigir culto, eu quero saber se vai tudo bem. E Deus me deu ferramenta para te entregar, para mudar a tua vida. Essa ferramenta se chama Palavra de Deus.
Se você não só ouvir, mas você praticar dentro da tua casa, você vai mudar de vida. O vento não vai parar, a chuva não vai parar de descer, mas quando bater na casa, a casa não cai, a casa não desmorona. Sabe por quê? Porque Jesus é o teu fundamento. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas você precisa entender. Todos nós precisamos entender algo aqui. Diga o quê? Olha aí para quem está do seu lado e fala: você gostando ou não, o teu problema é meu problema. O que é isso? A gente fala que é irmão, mas na primeira oportunidade a gente puxa o tapete. Irmão se preocupa com o outro. Ah, irmão, eu não me dou bem com o meu irmão de sangue. Não interessa, se dá bem com o teu irmão de igreja, porque Jesus disse que vai te dar irmão melhor do que o de sangue. Foi a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. Jesus disse que vai te dar amigo melhor do que irmão. Talvez você não tenha achado alimento dentro da sua própria casa, talvez você não tenha achado amizade dentro da tua própria casa, mas na casa de Deus você tem que achar irmão, você tem que achar amigo, você tem que achar pessoa espiritual, que te abençoa, que torce pela tua vitória, que diz: eu quero te ver vencer, eu quero te ver construir, eu quero te ver edificar, eu quero te ver crescer, eu quero te ver prosperar. Abassouve, Amanda, Araba, serve, Amanda, Araba, souve, Amanda. Diga: Jesus é a rocha. Olha que interessante. Eu tenho uma casa que foi construída e a outra Diga o que acontece. Sobre as duas vem a mesma circunstância. Sim ou não? Você vai ver que em todas, diga em todas, diga: caiu a chuva, o rio transbordou, o vento soprou e ela veio batendo com força. Diga assim: as circunstâncias são as mesmas. Não, assim não. Assim não. Diga forte, diga assim, ó: as circunstâncias são a mesma. Diga: a diferença. Diga: a diferença está naquilo que não se vê, na estrutura da casa. Sabe qual é o problema da igreja de hoje? Pergunte: qual é? É que a gente está mais preocupado em mostrar a aparência, mostrar a parte de fora, do que pensar em construir algo para baixo. O grande segredo da construção, repete comigo, diga assim: o grande segredo da construção está no terreno. Você já deve ter passado por um lugar em que tem anos que ele está vazio. Você fala: não vai construir nada ainda, vai ser o que aí? Alguém olhou para você e falou: esse terreno foi condenado, não pode construir nada. Porque se pôr alicerce aí, o alicerce não fica, o solo não recebe. Diga assim para quem está do seu lado: o teu solo não foi condenado. O problema é que você tem escolhido edificar sobre o que não é forte. Às vezes nós edificamos com as nossas próprias forças, às vezes nós edificamos com a nossa própria inteligência, às vezes nós edificamos com o nosso próprio entendimento, mas nós precisamos entender, diga o quê? Que o entendimento de Deus é muito maior do que o nosso entendimento, e o que Deus pode fazer por nós é muito maior do que qualquer um pode fazer. E alicerce, diga alicerce. Olha que bonito, diga o quê? Você olha o mármore, você olha o vinílico, você olha a parede, você olha o gesso, você olha som. Diga o que é isso? É aparência. Agora o que sustenta tudo isso? Diga onde está o que sustenta tudo isso. Diga onde está. Olha para baixo e fala: lá embaixo. Tem alguém que pode ver? Diga assim para quem está do seu lado: começa a valorizar. Não, fala melhor, diga: começa a valorizar aquilo que é mais importante. E o que é mais importante não é o que se pode ver, mas é aquilo que não se vê. Você olha para uma pessoa, você valoriza ela pela roupa que ela usa.
Você valoriza ela pelo jeito que ela anda, pelo jeito que ela fala, sendo que você nem conhece o que ela tem por dentro. Vocês estão aí? Você olha para alguém e fala, essa pessoa deve ser fantástica, te traiu. Você se tornou amigo de pessoas que você disse, essa aqui eu não vou errar, você errou. E outros, quem já disse isso? Vamos ver? Diga o quê? Não esperavam que essa pessoa se tornasse isso na minha vida. Quem já disse isso, diga amém. Porque você olhou para a aparência, você não olhou para a profundidade. Você quer ver? Isso aí, homem de Deus faz também, sabia? Você não ficar triste. Diga assim, homem de Deus faz isso também. Samuel chega na casa de Jessé. Primeiro filho ele fala, é esse, coisa linda, maravilhosa. Deus fala, não é. Segundo filho só pode ser esse, não é. Terceiro filho só pode ser, não. Quarto, quinto, sexto. Deus olhou para Samuel e falou assim, eu não vejo como homem, porque eu vejo o coração. Samuel olha para Jessé e fala, acabou-se os mancebos. Jessé olha e fala assim, tem um aí. Está lá no campo, ele só fica lá. Está no campo significa, está sujo, cheirando a animal, ovelha, pastor. Apesar que os pastores de hoje são diferentes. Eles cheiram a Calvin Klein. Tem um lá no campo ainda, diga o quê? É pastor de ovelha. Samuel falou assim, manda chamar. Não, mas ninguém nem lembra dele. Manda chamar. Como é que é? Manda chamar. Porque ninguém vai se assentar à mesa enquanto Davi não chegar. Todo mundo tinha aparência, mas Davi tinha o Espírito Santo. Todos que tinham aparência na hora da guerra recuou diante de Golias. Davi estava diante de Golias. No desafio de ser pastor, Davi foi pastor. Venceu o urso, venceu o leão. Se tornou pajem de armas, mas não tinha aparência. Porque o alicerce é o mais importante. Repete comigo, diga, alicerce é o mais importante. Só quem tem coragem fala assim, e isso não dá para ver. Aí eu chego num texto que também foi lido aqui. Diga qual? A fé é o firme fundamento. A fé é o quê? A fé é o quê? Se fé é fundamento, fundamento não se. A fé é o firme fundamento das coisas que não se, mas que se. Eu não vejo, mas vai acontecer. Eu não vejo, mas eu tenho estrutura para receber. Eu não vejo e nem quero ver, mas eu sei que se Deus colocar 10 toneladas de glória em cima de mim, eu aguento, porque eu tenho estrutura, porque eu tenho fé. Você nem sabe do que eu sou capaz, você nem sabe o que Deus fez na tua vida ou na minha vida, mas porque aquilo que Deus faz, homem nenhum pode ver. Talvez você conheça alguém, diga o quê? Não precisa ser você, talvez você fale, não é para mim não essa palavra. Presta atenção, cabeçudo. Nem tudo é para você. Tem um irmão do teu lado que precisa. E talvez do lado não seja aí sentado no banco, seja lá dentro da tua casa, seja lá na escola que você leciona, no trabalho. Você precisa ter fundamento. Fundamento é tão importante, diga por quê? Porque nenhum vento te leva embora. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim, ó, nenhum vento te leva embora. João Batista foi comparado, diga o quê? Como uma cana agitada pelo vento. Dobrava, mas não caía. Você já ouviu falar do cedro? Que primeiro ele cresce, criando profundidade. Depois que a sua raiz pegou as fontes das águas, ele sobe. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, antes de mostrar alguma coisa para o lado de fora, edifica alguma coisa aí do lado de dentro. Uma pessoa chega dentro da igreja, a gente já quer tirar tudo que está do lado de fora, porque a gente tem medo que as pessoas vão falar. Não é assim? Alguém acaba de aceitar Jesus, o pastor já vem, esse cabelo, essa pulseira, esse brinco. Não é assim em muitos lugares? Sim ou não? Para participar do grupo tem que tirar isso. E a gente está esquecendo do principal. Diga o quê?
não é aquilo que está por fora. Não estou dizendo que não é importante, mas primeiro temos que fundamentar alguma coisa dentro. Ministério João não significa que você vai fazer o que você quer, mas não significa que aquilo que está para fora é mais importante do que tem que crescer dentro de você. Você tem que ter o coração cheio da palavra. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra. Por que você continua pecando? Já parou para pensar? Tem gente que fica 3 meses, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. Depois de 3 meses escorrega, se arrepende e volta. A cada 3 meses ele escorrega. Sabe que você não consegue se manter contínuo? Sabe que você não consegue manter estabilidade? Sabe por que você não consegue? Porque você tem um problema, não é na tua aparência, você tem um problema nos teus fundamentos. E quando eu falo de fundamento, você tem que entender uma coisa. Diga o quê? Quem aqui já viu construção do início? Diga amém. Já viu aquelas construções que fica um monte de viga, segurando madeira, segurando pedaço de reboco, segurando laje, aquele monte de pau. Você entra no meio da construção da casa onde você vai morar, você começa a fazer assim, ó, desviando das vigas. Sim ou não? Só que Deus quer ensinar algo aqui agora. Diga o quê? Essa viga faz bem, sim ou não? Diga por quê? Porque ela está segurando e sustentando aquilo até ele ter maturidade para permanecer sozinho, sim ou não? Vamos lá, pega aqui, pega aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Aqui embaixo não deu para tirar as vigas. Se você olhar debaixo desse altar aqui, que foi colocado uma laje, está cheio de madeira segurando. Mas não deu para tirar, porque não dá para entrar aqui embaixo, foi fechado. Então não preciso tirar. Mas nas casas as madeiras ficam, e você tem que tirar depois. Mas enquanto as coisas não estiverem maduras, as vigas têm que ficar, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó: esse escape que Deus te deu não é para sempre, vai ter que ser tirado. E você tem que amadurecer. Porque se você não tirar a viga, você não vai conseguir andar dentro da casa. O que eu quero dizer com isso? Para ver se você entende. Diga, fala. Existe um tempo determinado para cada coisa. Existe um tempo que você precisa de viga. Diga, o que é isso? Ô irmãozinho, vem cá, eu te ajudo, eu te carrego, te ponho sobre os ombros. Vai ter que chegar um tempo que você tem que esquecer a viga. Diga por quê? Porque você tem que se tornar viga para outra vida. Você sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Sim ou não? Para te amadurecer, moldar a sua estrutura para você moldar alguém. Você sabe o que é evangelho? Você sabe o que é evangelismo? Ah, irmão, vai falar de evangelismo? Eu não vi você entregar folheto na rua. Exatamente, isso não é evangelismo. Diga o que é evangelismo. É aquela alma que você traz, porque ela não pode vir sozinha, porque ela não tem maturidade, ela não tem estrutura. Mas você pega, se coloca embaixo e diz assim: vem aqui que eu te carrego. Vou te dar um exemplo de 4 evangelistas, 4 ganhadores de alma, fantástico na Bíblia. Você quer ou não? Tá bom, vou te dar um exemplo. Tinha um coxo, 4 camaradas chegou para ele e falou assim: e essa vida aí, camarada? É a vida que eu levo. Eles ficaram inconformados com o coxo. Falou assim: pega aí, um em cada canto, vamos embora, vamos levar. Chegou onde Jesus estava, ele estava agoniado. Preciso pôr esse coxo diante de Jesus, está cheio a casa. Olharam para o telhado, subiram, amarraram corda. Sobe o coxo, destelha bem aonde Jesus está. Aí Jesus olhou para cima: que buraco é esse na minha casa? Estou fazendo buraco na minha casa. Aí os camaradas: tem um problema para o senhor resolver. Colocou o coxo diante deles. O texto diz que Jesus falou assim: e vendo a fé deles, plural, não foi do coxo, foi a fé deles. Diga assim: o que é ganhar alma? Não, pergunta melhor, diga: o que é ganhar alma? É ter estrutura para carregar e trazer aquele que não pode vir. E ter paciência, porque ele vai falar: não quero, não vou. Mas teu papel é: vamos lá. Você já está ficando chato, hein? Não tem problema, mas vamos. Eu não tenho carro, eu te levo no meu carro. Mas você também ficou sem carro, eu te levo nas minhas costas. Você senta no carrinho de mão, eu te levo para a igreja, sei lá, mas eu te levo. Quantos de vocês não estão aqui porque alguém um dia se compadeceu de você e disse: vamos lá? Você sozinho não tinha força para vir, mas ele te trouxe.
Sabe por que Jesus quer te dar estrutura, quer te dar firmeza? Sabe por que Jesus quer te dar maturidade? Porque o reino só ganha com isso. Quando você amadurece, você cuida de outra vida. Porque a Bíblia diz: ide por todo mundo pregar o evangelho. Mas não para aí, fazer discípulos. Sabe o que é fazer discípulos? Alguém me ajudou, vou te ajudar também. Alguém me levantou, vou te levantar também. Alguém me restaurou, eu vou te mostrar que Ele pode te restaurar também. Eu não tinha esperança, mas Ele me deu a esperança. Quem? Vem que eu te mostro. Se não conseguir andar, eu te carrego. Diga assim: o que é a rocha? É o lugar onde a casa se apoia. É o lugar onde seu casamento, sua família, seus sonhos, seus projetos, a sua empresa vai se apoiar. Sabe por que você perdeu? Quer saber ou não? Foi porque você edificou do jeito errado. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: edifica do jeito certo. Porque não vai ter peso, não vai ter clima, não vai ter rio, não vai ter chuva, não vai ter nada que te tire da presença de Deus. Será que você está aí? Se coloque de pé se você pode. A partir de hoje vamos fazer um combinado aqui. Vamos dar importância àquilo que não se vê. E quando eu falo daquilo que não se vê, não é para você deixar de fazer as coisas, mas é para você não só fazer por fazer, ou para mostrar para alguém que está fazendo. Jesus te trouxe aqui nessa noite, diga por quê? Porque Ele quer restaurar os teus sonhos, quer restaurar a tua família, quer restaurar o teu casamento, quer restaurar a sua vida, o teu ministério, tua empresa e os teus projetos. Mas só que como que Jesus faz isso? Diga como? Te ensinando a construir. Quer ver? Vou te mostrar uma coisa. Diga, fala. Coloca um texto para mim aqui. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo de número 1. Versículo 22. Lá em Mateus ele disse assim, ó: quem ouve e pratica as minhas palavras é como casa na... Beleza. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Porque quando você ouve, você engana-se a si mesmo com um falso discurso. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. 24. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Último, 25, e vamos parar aí. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu... Vou te dar um segredo aqui agora. Quem aqui já frequentou muito culto, diga amém. Fechado. Quem aqui lembra de todas as palavras e de tudo que aprendeu? Da maioria das coisas você não lembra. Diga por quê? Porque naquele culto você foi ouvinte. Qual o segredo para a gente ouvir e guardar? Diga qual é? Praticar. Você nunca vai esquecer a mensagem de hoje. Diga quando? Quando você começar a edificar e a construir e a viver e a praticar a palavra. Você nunca vai esquecer do que foi ensinado aqui ou pregado aqui nessa noite. Quando você chegar em casa e falar assim: ei menino, nós temos que edificar, viu? Nós temos que plantar, nós temos que o terreno tem que ser forte. Começar a trabalhar em prol daquilo que não se vê. Vai passar 10, 15, 20, 30 anos. Você vai chegar e vai falar assim: lembra daquela palavra de quarta-feira? Eu jamais esqueci aquela palavra. Eu vou olhar para você e vou falar assim: eu sei por quê. Se você não esqueceu é porque você não é ouvinte, você é praticante. Se você é praticante, é por isso que faz 30 anos que essa palavra foi pregada, mas você continua de pé.